Separados pelo Senhor. Então, aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Leiam para mim. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé em? Queridos, a Bíblia, ela se identifica conosco. Os seus filhos em qualquer lugar. A Bíblia ensina isso. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem sei como está a sua fé ou a sua confiança em Deus, ou como está o seu relacionamento com Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja aí dividido. Talvez eu esteja falando com alguém que está com um pezinho fora da igreja, está quase saindo. Porque a palavra de Deus diz que hoje o Espírito Santo está falando com todo ser humano. Eis que estou à porta e bato. Que o lugar deles é dentro do reino de Deus. Quem? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Uma boa noite para os irmãos, para os amigos que se encontram aqui conosco e para você que está aí do outro lado. Para você que está nessa programação, que você possa nesse momento ser tocado pelo Espírito Santo, assim como nós que aqui estamos sendo tocados. Que essa programação seja para o seu crescimento e que tudo que vamos aprender aqui, nós possamos praticar e possamos levar para os nossos queridos que ainda se encontram fora. Por isso eu convido você para que juntos, de coração, unidos no mesmo propósito, a distância não nos separa de Cristo, possamos cantar quase no lar. Falta só um pouquinho. Jesus está voltando. E eu tenho certeza que, como eu, você que está aí do outro lado, sente esse mesmo desejo de que Jesus volte, para que assim nós possamos estar todos juntos. Eu quero convidar os que estão aqui a se colocar em pé. E você que está no seu lar, fique à vontade. Mas cante com a gente, por favor. Ouvem-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Está voltando, vamos falar a todos, Ele está chegando, a libertação. Devemos ter coragem de viver a mensagem
esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Vamos dar as mãos e juntos vamos prosseguir. No poder de Deus, vitória vamos conseguir. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo para esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos, com Jesus viveremos, com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Eu tenho certeza que você vai querer estar nesse lugar. E ainda juntos vamos cantar. Pode cair o mundo, ninguém me tirará dos braços de Jesus. Que isso seja o meu e o seu desejo. Então, pode cair o mundo. E nós sabemos que muita coisa nesse mundo está acontecendo, mas nada nos separará do grande amor de Cristo Jesus. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira,
Oremos, Senhor. Glorioso Deus e Pai, nós cantemos, acabemos de cantar, que pode cair o mundo, que nós estamos em paz. Mas que essas palavras possam ser uma realidade na nossa vida. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis da nossa história, mas nós queremos colocar nossas vidas nas suas poderosas mãos. Nós queremos colocar de forma toda especial a vida do pastor Rafael Alvarenga. Que ele possa, Senhor, ser um instrumento cada dia mais usado por Ti, Senhor. Que ele possa ser revestido do Teu poder, para que os que estão aqui, presencial, e os que estão nas redes sociais, possam ser alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Dá-nos a Tua direção. Que Teu Santo e Bom Espírito permaneça conosco, permaneça em nosso lar, permaneça em nossa família. E nós queremos fazer um pedido todo especial, já que essa noite é uma noite de quarta-feira e noite de oração. Concede poder para os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos cônjuges, para que eles possam ter essa mesma esperança e essa mesma paz dentro dos seus corações. Obrigada por tudo, nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Você que está aqui assistindo pessoalmente, que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Amém? Temos aqui o nosso irmão Lander com a sua esposa. Seja bem-vindo, Lander. Também o nosso irmão Valmir. Se eu não estou vendo mais nenhum visitante, me desculpe, mas seja bem-vindo nessa noite. Que Deus possa falar ao seu coração e que você possa ser preenchido pelo Santo Espírito de Deus. Amém? Amém. Eu queria dar uma boa noite para você também que está aí nas redes sociais. Nós temos aqui a irmã Graça. Boa noite, irmã. Cida Emerick. Boa noite, Cida. Claudinei Tejeda Franco. A nossa irmã Claudete. A nossa irmã Maria Helena. Está com saudade da igreja, né, irmã Maria Helena? Mas logo essa epidemia vai passar, se Deus quiser. Deixa aqui o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você, pela sua família. Nós vemos um pedido aqui já da irmã Cosminha. Oração por toda a família, por uma tia que está internada na UTI. Hoje é uma noite especial. É uma noite que, além de nós conhecermos mais um tema, né, especial, é um dia de oração, né? Hoje nós não vamos alongar muito por causa da série que está sendo feita, mas acredito que a próxima quarta-feira nós já estaremos aqui atendendo o especial. Mas deixe seu pedido aí, você que está nos assistindo pelas redes sociais. Eu queria deixar um número de telefone, muitas pessoas estão nos procurando, né? Estamos deixando também o QR Code aí, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Temos um número aí também que você pode entrar em contato conosco para nós fazermos uma oração, uma visita na sua casa, para nós falarmos um pouco do amor de Cristo. Amém? Amém. Estamos aí também com a Gisele, está aqui dando boa noite, a Luciene. E temos outras pessoas, eu vi o César também por aqui. Você que eu mandei o link essa noite, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Amém? Nós hoje vamos falar sobre um tema diferente. O tema passado falamos sobre a criação, né? Deus havia criado um mundo perfeito, um mundo que não havia pecado, não havia pandemia, não havia essa história de máscara, né? Hoje é importante nós andarmos com máscara, né? Os estudos dizem que mesmo que você seja assintomático, às vezes você pode carregar o vírus, né? E você pode acabar passando essa epidemia para outras pessoas. Então é necessário que você e eu lavemos as mãos, tomemos as devidas precauções, as distâncias recomendadas pelo governo e também usamos máscaras, tá bem? E o mais importante, antes de sair de casa, não deixe de orar. Temos aqui a Elizabeth também Lacerda, temos
Mary Ellen Reis, seja bem-vinda. Iago, ore por mim e pela minha família. Irmã Ana, que Deus tire essa tristeza em minha vida. Essa noite Deus quer falar ao seu coração, Iago. E Ele pode tirar a tristeza que está invadindo o seu coração. Quando o amor de Cristo preencher a sua vida, você será diferente. Amém? Como eu disse, o tema é a tragédia. E como de costume, eu gosto de trazer um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a entrada do pecado no nosso mundo. Nós no primeiro estudo falamos sobre a origem do mal, no segundo, né? Depois falamos sobre a criação. E agora nós vamos ver como o pecado saiu do céu e chegou até nossos dias. Nós vamos passar um vídeo que fala um pouco sobre isso que está acontecendo. Por que nós estamos com o mundo contaminado? Por que o nosso planeta sofre nos dias de hoje? Nós veremos no texto bíblico o esclarecimento para todas as nossas dúvidas nessa noite. Se você está assistindo aí também, não deixe de compartilhar esse link. Compartilhe na sua linha no seu feed de notícias. Mande pelo WhatsApp para seus amigos, porque esses são temas importantes de estudos da Bíblia, para que eu e você estejamos prontos para a volta de Cristo. Amém? Vamos assistir esse vídeo agora. Que Deus abençoe você. Cuidado com o que escolhe. Como assim? É verdade que Deus disse para não comerem das frutas do jardim? Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus disse para não comer e nem mesmo tocar, senão morreremos. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que comerem dela, seus olhos se abrirão. E vocês serão como ele, conhecerão o bem e o mal. Está vendo? Você tocou a fruta e não morreu. Eva, o que foi? Eu sinto. Sinto tudo. Deus disse pra gente não... Eu sei, Adão. Eu sei. Adão, onde você está? Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Quem lhe contou que estava nu? Por acaso vocês comeram da árvore que eu proibi que comessem? A mulher que me deste por companheira me deu da fruta e eu comi. O que foi que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra por toda a sua vida. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, e também a descendência dela, e virá o que esmagará a sua cabeça. E você lhe picará o calcanhar. Olha aí, nós vimos uma pequena demonstração, né, da onde surgiu o pecado, né? Um desenho, mas mostra muito bem o que aconteceu no nosso mundo.
Eu quero mandar um abraço também pelo irmão Josias, a Carmen está assistindo, a Ana Silva pede oração por ela e pela família, a irmã Claudete pela oração pela Maria da Graça de Jesus e sua família, que Deus possa abrir uma porta de emprego. Nós vemos de onde surgiu o pecado. O próximo slide, ele conta uma história muito interessante. É o chamado conto do vigário, né? Quem aqui já caiu no conto do vigário? Eu acho que pelo menos uma vez na vida nós caímos, né? Eu lembro que meu pai uma vez estava sentado em casa e o vidro da janela da porta estava quebrado, né? E passou um rapaz, lá na época não tinha muro, nada, era um portão aberto, vazado, né? Aí o rapaz passou, bateu palma, falou, eu percebi que a janela da sua sala está quebrada, né? E meu pai tão esperto, e o rapaz passou, eu sou vidraceiro, eu posso. Ele pegou, limpou tudo, limpou a armação, aqueles vidros que é colocado com massa, né? No canto, sabe? E limpou tudo e falou, eu vou lá buscar o vidro e já volto, só me dá o dinheiro do vidro. Meu pai, infelizmente, faleceu, até hoje ele está esperando o homem voltar com o vidro, né? Caiu no conto do vigário. Nós vamos explicar hoje da onde surgiu o conto do vigário. Vigário vem de vigário mesmo, ali das sacerdotes, né? Da igreja católica. Haviam 2 igrejas ali, se eu não me engano, em Ouro Velho. Isso, Ouro Preto, Minas Gerais. Não, volta um pouquinho. Isso, para aí. E havia uma santa. Havia as 2 igrejas muito próximas, né? E havia uma santa, essa santa, eu não sei que santa que era, mas deve ser Nossa Senhora alguma coisa, ou de Nazaré. E os 2 vigários, eles queriam que a santa ficasse dentro da igreja deles. E eles entraram numa competição. Não, ela vai ter que ficar na minha igreja. Não, vai ter que ficar na minha igreja. E eles fizeram o seguinte, eles falaram, vamos fazer o seguinte, um dos vigários era mais esperto. E ele disse assim, vamos colocar a santa em cima do jegue, da mulinha. Coloca a mulinha aí, a próxima. E vamos ver para que lado. A mula vai escolher para que lado ela quer ir. Aí a mulinha foi escolher uma das igrejas. Só que o vigário que deu a ideia, era o dono da mula, né? E ele que alimentava a mula todo dia. Para onde vocês acham que a mula foi? Pro lado do vigário, né? Era o dono da mula, né? Daí surgiu aquele ditado, né? Caiu no conto do vigário, né? A mulinha escolheu, porque a mulinha era alimentada por um dos vigários, né? Daí vem a palavra também vigarista, né? Você é um vigarista, entendeu? Muitos de nós já caímos no conto do vigário. Só que a gente não gosta de assumir, né? Que a gente faz papel de bobo às vezes, né? Mas acontece, viu, gente? A gente tem que ficar mais esperto com a vida. Quais seriam as condições? Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 2, 16 e 17. Quais seriam as condições para que o homem ficasse no jardim do Éden? Haviam condições. Deus havia criado um mundo perfeito, mas como eu disse no último estudo, Deus não queria seres humanos robóticos, automatizados, né? Aí você acompanha o texto bíblico, diz assim, verso 16, capítulo 2, verso 16 e 17. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está um detalhe sobre a palavra de Deus, viu, irmãos? Deus havia dado 2 caminhos para Adão e Eva, que eram o casal edênico, né? Ele deu 2 caminhos. E os 2 caminhos que Deus oferece é o caminho da vida e o caminho da morte. Deus havia criado um mundo perfeito, lindo, maravilhoso, né? E a gente gosta de frutas, né? Quem aqui gosta de melancia? Muita gente gosta de melancia. Eu não sou muito chegado, não, que aqui, quando você come a melancia, estufa a barriga, que você não consegue comer mais nada, né? Tinha banana, tinha tudo quanto é tipo de fruta. Lá no Pará eu conheci algumas frutas diferentes, né? Que existem só lá pela região norte. Eu comi elas esses dias. O jambo, né? O jambo é uma fruta, não sei se tem aqui em São Paulo também, mas eu conheci lá no norte. O jambo, tamoia, também conheci lá no norte.
e algumas frutas características, né? O açaí, também lá para o lado do Maranhão, o povo gosta. Deus havia dado frutas maravilhosas, um mundo perfeito. Mas Ele colocou dentro do jardim do Éden, dentro de um mundo perfeito, Ele criou um jardim chamado Éden, que significa delícias. Um lugar maravilhoso, né? Que Deus havia colocado para Adão e Eva morar. Era a casa de Adão e Eva. Ele pegou, casou Adão e Eva e deu um lar para eles, que era o jardim do Éden. E dentro desse jardim Ele colocou a árvore da vida, que dava vida eterna para eles. Eles comiam daquele fruto e eles tinham, como símbolo ligado a Deus, ligado a Jesus, eles tinham a vida eterna. E Deus também colocou a árvore da ciência do bem e do mal. O livro Em Busca da Esperança diz assim, ó: no meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore havia sido divinamente designada para ser a garantia de obediência, fé e amor do casal a Deus. O Senhor ordenou aos nossos primeiros pais que não comessem dessa árvore e nem tocassem nela, senão morreriam. Disse que podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto daquela, pois se comessem dela certamente morreriam. Na página 15 também diz assim: os anjos preveniram Eva de que não se separassem do marido e suas ocupações, pois podia ser abordada por esse inimigo caído. Separando-se um do outro, estariam em maior perigo do que se ficassem juntos. Os anjos insistiram para que seguissem rigorosamente as instruções dadas por Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, pois naquela perfeita obediência estariam seguros. Assim o inimigo não poderia enganá-los. Nós vemos aqui que Adão e Eva não estavam desavisados a respeito do enganador e a respeito do engano. Os anjos de Deus, os mensageiros de Deus, passavam todos os dias, os mensageiros celestes, e falavam para eles que havia um inimigo e que eles não deviam se separar. Apesar de eles serem livres, eles deveriam ficar sempre juntos, para que juntos eles pudessem ser mais fortes. Isso é importante para você que está casado hoje e que tem a sua esposa, seu marido. Hoje os casais têm mania, né, costume de um para o lado, outro para o outro. É importante que os casais estejam sempre pertos para fugirem da tentação, principalmente da aparência do mal. O inimigo quer ver que os casais se separem, se afastem, para que eles sejam mais suscetíveis, né? Agora, como Satanás enganou Adão e Eva? Abram suas Bíblias aí. Gênesis 3, do 1 ao 4. Aqui, nós vemos o texto bíblico nos dando sinais de como nossos pais foram enganados. Aqui já dá uma característica no verso 1. Ora, a serpente mais sagaz que todos os animais. O livro Em Busca da Esperança, que nós acabamos de ler, diz que a serpente, porque logo que Deus ele dá a sentença, nós vemos que a serpente começa a comer do pó da terra, né? Então quer dizer que a serpente antigamente não rastejava. O livro Em Busca da Esperança diz que... Deixa eu só trocar o telefone. O livro Em Busca da Esperança diz que ela era o animal mais bonito que havia no Éden. Que quando ela passava de uma árvore para outra, e os raios de sol, o sol batiam em suas asas, ela refletia como se fosse uma pele dourada, e era o animal mais belo que havia no Éden. A serpente não era esse animal feio que nós vemos hoje, porque isso foi uma consequência daquilo que a serpente deixou ser usada. Vamos continuar no texto bíblico. Era mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus tinha feito. Disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim
podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nós vemos a primeira possessão espírita aqui, nesse momento no Jardim do Éden. O inimigo, Satanás, ele entrou dentro do corpo da serpente. A serpente recebeu o recebimento mediúnico, né? Como fala? Possessão. Isso, muito obrigado. A serpente recebeu a primeira possessão aqui nesse planeta Terra. A serpente deixou ser usada pelo inimigo. E é engraçado como o inimigo ele vem trabalhando. O inimigo, aqui no livro Em Busca da Esperança diz, então Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas que voava pelos ares. Ela tinha uma aparência brilhante, parecendo ouro polido, como eu disse. E ela não rastejava pelo chão. E passava de uma árvore para outra pelo ar, e comia frutas como um ser humano. Satanás entrou na serpente, se colocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, e começou vagarosamente a comer do fruto. Primeira coisa, Eva começou ali a lidar com as coisas no Jardim do Éden, cuidar do Jardim do Éden, e olhando os frutos, e Eva começou a vagarosamente a falar em voz alta. E de repente ela havia se afastado de Adão, que os anjos pediram, avisaram para que ela não se afastasse. E quando Eva se deu conta, ela estava de frente para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E talvez Eva tivesse pensado em voz alta e disse, não é dessa árvore que Deus falou para não comer? E ela ficou olhando, olha, primeiro sinal, você e eu devemos fugir, nos afastar daquilo que nos tenta, daquilo que nos afasta de Deus. Eva, além de se afastar do seu marido, ela andou perto da tentação, da árvore que Deus falou para não chegar perto e não comer do fruto. E ela estava ali de frente para a árvore e talvez pensando em voz alta falou, será que não é essa árvore que Deus falou para não comer do fruto? E a serpente, já ali, possessa por Satanás, comeu dos frutos. O livro Em Busca da Esperança diz que ela comia dos frutos. E talvez Eva deve ter olhado aquela serpente que falava, e a serpente começou a conversar com ela. O segundo sinal, não converse com o inimigo. Há muitos pregadores aí, muitos líderes religiosos, que começam a falar, quem que está te possessando? Né? Vocês já viram na TV, né? O que você está fazendo na vida dele? Meus irmãos, Tiago diz para nós fugirmos do diabo. Não dialogarmos com Satanás. Eva caiu nesse engano e ela começou a dialogar com a serpente. Se ela estivesse perto de Adão, os dois provavelmente um avisaria o outro. Porque serpente não fala. Alguém já viu uma serpente falando aqui? Se você está vendo alguma serpente falando, meu amigo, isso é o efeito da pandemia, viu? Fuja, vá para um psicólogo. E ela começou a falar, e ela comia dos frutos. Então Eva deve ter imaginado que aquele fruto tinha um poder especial, que aquele fruto tinha algo especial. E a serpente, Satanás, começou a usar desse engano para entrar e também enganar Eva. Sabe, pode passar o slide aí. Satanás, ele tem 3 aspectos. Ele conhece a palavra de Deus muito melhor do que qualquer um de nós, porque ele esteve na presença de Deus. Ele também distorce a palavra de Deus e ele se apresenta disfarçado. Ele distorce a palavra de Deus. Existem muitas religiões hoje, muitas filosofias de vida, porque o inimigo tem distorcido a palavra. Pregadores têm usado textos bíblicos isolados na Bíblia para fazer a sua nova religião.
Hoje religião virou um símbolo de comércio. Eu vou montar uma religião porque agora eu vou bem, né? Eu preciso melhorar de vida. Mas tenha cuidado. E outra, Satanás se apresenta a nós disfarçado. Apesar do que muitos pregam aí, eu mostrei no estudo A Origem do Mal, o inimigo não é feio. Aliás, ele era um dos anjos mais lindos do céu. E os anjos que acompanham ele também. E ele não vai aparentar para você, não vai apresentar-se diante de você como uma pessoa feia, alguém que não te atraia. Ele vai aparecer como uma mulher bonita, como um homem bonito. Ele vai aparecer da forma que você mais tem fraqueza. Tome cuidado com isso. E ali, a Eva, nós vemos 3 consequências do pecado. A serpente olhou para Eva e disse: certamente não morrerás. Aqui está outro engano terrível nos nossos dias. A imortalidade da alma. Quando a serpente disse a Eva que certamente ela não morreria, ela disse que seria eterna, Eva. Sabe, meus amigos, eu e você, nessa noite, eu quero dizer para você também que está aí me ouvindo, nós temos apenas essa vida para nos arrepender e nos entregar aos pés de Jesus. Nós precisamos ter um concerto com Cristo hoje. Nós não temos vidas e mais vidas. Nós não podemos acertar em outra reencarnação o que nós fazemos hoje. Não existe purgatório. Não existe esse inferno como as pessoas pensam. Eu e você precisamos estar em dia com Deus no dia de hoje. Primeira coisa que Satanás usou. Quais são as consequências do pecado? Eva comeu do fruto, e quando ela comeu do fruto, ela sentiu-se diferente. E ela foi levar até quem? Adão. Qual era o fruto, irmãos? Alguém sabe qual era o fruto? Ninguém vai arriscar que é maçã, não, né? Vocês estão espertos, né? A Bíblia não fala que fruto que é, apenas que é um fruto. Então Eva foi levar até Adão aquele fruto. Olha, Eva foi enganada. Mas Adão, ele já viu que ela estava com os frutos na mão. E Adão poderia ter dito não. Como nós estudamos na lição agora sobre educação, não sabemos como iria funcionar isso. Mas se apenas Eva tivesse pecado e errado, talvez Jesus teria vindo morrer apenas por Eva. E nós não passaríamos por todas essas consequências. Mas como nós sabemos, Adão comeu, Eva comeu, e nós estamos aqui, né? Sofrendo as consequências da desobediência. Eu quero te dizer uma coisa. A desobediência à lei de Deus é desobedecer a Deus. Porque a sua lei reflete o seu caráter. A lei que nós conhecemos, os 10 mandamentos, e tudo aquilo que tem na Bíblia, reflete o caráter de Deus. E se você desobedece à vontade de Deus, você está desobedecendo a sua lei e os seus mandamentos. A primeira consequência do pecado, irmãos, Gênesis 3,7 diz que foi a vergonha. Então foram abertos os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. A pureza do casal edênico não estava mais com eles, pois quando eles comeram do fruto, eles começaram a ver que um e o outro estavam nus. E o homem sempre tenta dar um jeito nas coisas. A Bíblia diz que eles tentaram costurar folhas de figueira para se vestir. O homem sempre tem um jeitinho para dar, mas não é o jeito de Deus, não é o plano de Deus. A segunda consequência. Aqui o livro Em Busca da Esperança diz: ambos comeram e toda a sabedoria que obtiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. A veste de luz que cercava logo desapareceu. Com a consciência pesada, com a perda da sua cobertura divina, um temor tomou conta deles. Assim procuraram cobrir a sua nudez. O pecado, ele desnuda a nossa vida. E nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos afastados de Deus. Nós precisamos a cada dia nos revestir da armadura de Deus, nos revestir da glória de Deus, para que possamos fugir do pecado.
A segunda consequência foi o medo. Gênesis 3:8 diz que eles ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus, entre as árvores do jardim. A segunda consequência do pecado é o medo. O homem não tinha medo. Mas quando uma criança erra, o que acontece? Quando uma criança quebra alguma coisa em casa, taca uma bola num vaso, o que ela faz quando o pai e a mãe chegam? Se esconde, né? Foi assim que Adão e Eva fizeram. Eles se esconderam, porque Deus passava todos os dias, na viração do dia, para conversar com o casal edênico. Vocês já pensaram que maravilha? Toda a viração do dia você conversar com Deus? Que privilégio que Adão e Eva tinham, mas o pecado afastou eles de Deus. Qual é a terceira consequência? Fuga. Gênesis 3, 9 e 10 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, me escondi. Deus ali faz uma investigação. Onde estava? A investigação foi essa. Onde estava? O homem respondeu: eu vi tua voz no jardim e estava nu. Quando Deus fez a investigação, ele viu que o homem havia pecado, porque o homem disse que estava nu. E se a glória de Deus cobria o homem, como ele sabia que estava nu? Ali Deus fez a investigação, ali Deus achou o culpado, achou quem havia errado, e depois Deus vai dar a sua execução. O que causou também o pecado à nossa vida até os dias de hoje? Gênesis 3, 16 a 19 diz que causou dor, maldição e morte. Aqui diz: a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio de dores dará a luz a filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Desde aquele tempo, a consequência do pecado trouxe dor. A mulher agora teria que ter os filhos com dores no parto. E o homem não produziria mais a terra com facilidade. Teria espinhos. E eu trabalhei um tempo na horta da Faama. E é terrível, irmão, você ter uma horta. Quando você chega no outro dia, tem aqueles grilos que comem tudo as hortas. Os pés de alface pequeno. Eu esqueci o nome daquele bicho que dá por baixo da terra. É um bicho difícil de lidar. E também várias pragas. E a Bíblia diz, Deus diz, do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Hoje você tem que trabalhar arduamente para trazer o pão para casa, porque isso é uma consequência do pecado. Até ali o trabalho foi criado por Deus, e o trabalho era prazeroso, mas desde a entrada do pecado, agora o homem teria que pecar, teria que trabalhar com suor, com cansaço, com dor. Não seria fácil. Gênesis 3:24 diz: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugiar de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. O livro Em Busca da Esperança, página 22, diz: eles foram informados que teriam de sair do lar edênico. Tinham cedido aos enganos de Satanás e crido em suas palavras, e acreditaram que a Deus havia mentido. Por sua transgressão tinham aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. E não era seguro permanecer no jardim do Éden, pois em seu estado pecaminoso poderiam ter acesso à árvore da vida e perpetuar o pecado. Se Deus não tivesse colocado 2 querubins à porta do jardim do Éden, o homem em pecado poderia ter comido da árvore da vida.
Vocês já imaginaram a consequência do homem pecador comer da árvore da vida? Vocês já pensaram nisso? Quais são as consequências? O homem estaria sem solução em sua vida. Talvez como aqueles vídeos do Walking Dead, os vivos mortos, né? O homem teria um câncer e o homem permaneceria 100, 200 anos com o câncer. E aquele câncer estourando, úlceras para fora. E ele não morreria, porque ele teria eternidade. Mas ele carregaria consigo o pecado. Seria uma tragédia. Então a primeira coisa que Deus fez, quando soube que o homem havia pecado, Ele colocou 2 anjos para proteger a árvore da vida, para que o homem não tivesse acesso e não pecasse perpetuamente. Mas qual é a primeira profecia bíblica que aparece na Bíblia? Gênesis 3,15 diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A sentença de Deus havia sido até aqui contra o homem, contra a sua descendência. Mas aqui Deus fala diretamente a Satanás. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Falou: Satanás, eu colocarei inimizade entre você e a mulher. Na simbologia bíblica de Apocalipse, mulher é a igreja. Satanás, eu colocarei a inimizade entre ti e a igreja, entre a tua descendência, daqueles que obedecem e que se afastam de Deus, e aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas este, Jesus, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi ferido no calcanhar na cruz. Uma ferida no calcanhar não pode nos matar letalmente. Não é mortal. Talvez nós fiquemos mancando pelo resto da vida, tenhamos problemas, mas ali Deus havia dito para o inimigo que ele estava derrotado. Satanás atacou Jesus na cruz. Finalmente, quando Jesus ressuscitou, definitivamente Satanás não teria mais solução. Definitivamente a sentença dele estava dada. Jesus prometeu voltar. E quando Jesus voltar, ele finalmente ferirá a cabeça de Lúcifer. Ele ferirá a cabeça. Quando a ferida é na cabeça, a ferida é mortal. Momentos antes de Jesus ressuscitar, no domingo, toda a hoste satânica estava em volta do túmulo de Jesus. O livro Patriarcas e Profetas relata, o livro Desejado de Todas as Nações, relata, porque Satanás sabia que se Jesus ressuscitasse, ele não teria mais chances. Se Jesus ressuscitasse, ele daria oportunidade para pessoas escolherem ao lado de Cristo. E naquele momento toda a hoste satânica estava em volta do túmulo de Jesus, para que ele não pudesse ressuscitar. Porque, como eu disse para vocês, o inimigo conhece a palavra de Deus. E assim como o profeta Isaías profetizou e disse que o Messias seria Deus conosco, mas toda a hoste angelical aguardava a voz de Deus e a ordem do Senhor para ressuscitar e chamar o seu mestre da morte. Naquele momento, enquanto toda a hoste satânica estava em volta do túmulo, o livro de Todas as Nações diz que houve paz no mundo por 3 anos e meio. Porque durante o ministério de Cristo, Satanás tentou de todas as formas fazer ele pecar, fazer ele errar. Mas aí no Éden, Deus havia prometido que o Cordeiro viria e morreria por mim e por você. E Satanás sabia que se Jesus ressuscitasse, nós hoje teríamos direito à árvore da vida novamente. Nós teríamos direito à salvação. Deus dá ordem lá do céu. O anjo que havia tomado o lugar de Satanás, Gabriel,
desce como um relâmpago, e apenas um anjo foi capaz de destruir e afastar toda a hoste maligna. Apenas um anjo, e como um raio, um trovão, ele veio no túmulo e chamou o seu Senhor novamente à vida. E Jesus sai do seu túmulo. Hoje, você e eu temos a oportunidade de salvação, porque Jesus Cristo fez a promessa que nos salvaria lá no Éden, e Ele prometeu lá na cruz. Jesus está voltando. Qual é a sua escolha? Ali no Éden, Jesus deu duas opções: a vida, a lealdade, a obediência ou a morte, a desobediência. Eu digo para você hoje, escolhe a vida, escolhe a Jesus. Olha, Jesus ressuscitou para que você estivesse aqui me ouvindo hoje, para que você aí na internet estivesse me ouvindo. Na verdade, você não está me ouvindo. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Eu quero saber se você aí, vai aparecer um telefone aí, um QR Code. Se você que está aqui nessa igreja, nessa noite, você ouviu sobre o plano que Deus havia feito ali no Éden. E eu quero dizer para você que aquela tragédia terá um final feliz. Porque aquele não foi o plano B de Deus. Porque Paulo diz que o Cordeiro de Deus tinha sido morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia que o homem iria pecar. Deus já sabia que ele iria morrer na cruz. Mesmo assim, Ele decidiu criar você. Mesmo assim, Ele te deu vida até o dia de hoje. E Ele te deu a oportunidade de escolher a salvação e a vida eterna. Você e eu precisamos estar prontos para Jesus voltar. Eu quero fazer um convite para você aqui nessa noite. Se você aceitar que Jesus seja o seu Salvador, eu quero que você se levante, que eu quero orar com você. Se você aceitar que Jesus mude a sua vida, que Jesus possa fazer você um vaso novo, que você possa se levantar nessa noite, que eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Jesus transforme eu e você em novas vidas. Tome a decisão pela vida. Tome a decisão por Jesus Cristo. Jesus Cristo quer transformar a sua vida nessa noite. E se você está me ouvindo aí nessa live, você que nessa noite comentou aí, disse que sua vida estava arrasada, eu quero dizer para você que o nosso Salvador não permaneceu morto. Ele ressuscitou, e antes de ele ir embora, ele disse que retornaria para levar aqueles que são seus. Precisamos estar ao lado de Cristo hoje. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus, para que um dia possamos estar lá no céu com Ele. Não deixe que as coisas desse mundo te afastem de Deus. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Pai, porque lá no jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, o Senhor mostrou um plano. Disse que morreria pelo ser humano pecador. E o Senhor cumpriu. O Senhor veio a essa terra, passou por dores e finalmente morreu na cruz, Pai. Mas o Senhor não apenas morreu na cruz e pagou os nossos pecados, mas o Senhor está vivo hoje. E o Senhor teve a chave sobre a morte. E hoje nós temos a oportunidade de voltar ao jardim do Éden, ao lar edênico, à vida eterna, porque o Senhor tem a chave da vitória sobre a mão. Que essa pessoa que me ouve hoje à noite, Pai, que ouve a voz do Seu Santo Espírito, que ela possa entregar a sua vida a Ti, que ela possa decidir ao lado de um Cristo que é vitorioso, um Cristo que prometeu voltar e salvar a cada um de nós. Que essa pessoa não saia daqui hoje, Pai, dessa live e nem dessa igreja, sem entregar a sua vida verdadeiramente aos Seus pés.
Que o seu Santo Espírito não dê paz a ela, Pai, enquanto ela não estiver ao seu lado, abraçada contigo, com a certeza que o Senhor está guiando a cada passo. Abençoe a decisão que essa pessoa tomou nessa noite, Pai, e que o Senhor esteja com ela até o final dos séculos, Pai. Talvez daqui a pouco, um pouquinho mais, até a sua volta. Nos prepare para o seu reino. Nós sabemos que o inimigo está derrotado e que o inimigo não tem vitória sobre essa vida. Retire essa vida, Pai, de onde ela está e dê a vitória a ela. Nós oramos, entregamos a cada um nas suas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua decisão. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Sim, Jesus está vivo aqui. Temos um comentário. Que Deus abençoe a sua decisão ao lado de Cristo. E que o Espírito faça que essa decisão seja cada vez mais forte ao lado dele. Quero mandar um abraço ao pastor Everaldo, a Paula, a várias pessoas, ao Nelson, a irmã Maria Angelotti e a você que esteve aqui essa noite. No próximo estudo, no dia 18, nós teremos a salvação, o tema a salvação. Nós veremos por que Jesus veio morrer na cruz. Qual é o significado da morte do Cordeiro na cruz? Aí está um telefone que você pode entrar em contato conosco, aqui da Igreja da Brasilândia. E você que está aqui à noite, olá, obrigado pela sua visita. Gostou do nosso conteúdo? Até o próximo encontro no sábado, quando estaremos aqui para inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e salve em uma playlist para ver quantas vezes quiser.